No hay mesa. Got room for one more? E aí, pessoal, eu sou o Leon E eu sou a Amanda. e hoje a gente vai falar sobre Os Oito Odiados. Em Os Oito Odiados, o órfão fora da lei Tommy, interpretado por Adam Sandler, conhece seu pai biológico. Não, mano, não é esse não. Ou foi mal. Em Os Oito Odiados, o caçador de recompensas John Ruth ruma à cidade de Red Rock para entregar à justiça seu prisioneiro. Mas uma rigorosa nevasca faz com que ele busque abrigo num armazém repleto de estranhos com intenções duvidosas. E aí, Leon, o que foi que você achou do oitavo filme de Quentin Tarantino? Ele começa interessante, com aquela característica tela de título que o Quentin Tarantino gosta de colocar com aquela trilha sonora, geralmente é bem marcante no fundo, nesse caso é do Ennio Morricone, é muito boa a trilha sonora do filme. Ele toma bastante tempo, no começo do filme tem uma viagem de carruagem, e ele toma bastante tempo mostrando a carruagem, se movendo por aquele lugar desolado. Ele toma o tempo dele para introduzir o clima que ele quer deixar pro filme. Parece uma mágica. Todo filme dele, ele consegue lhe envolver sem falar nada, só com uma trilha sonora no fundo. E uma coisa que os outros diretores não tomariam muito tempo, tipo assim, mostrando os cavalos cavalgando por muito tempo, ele lhe mostra e você fica lá apreciando aquela cena. Outra coisa que a gente vê logo no começo é que aquele estilo único que ele tem de filmar os diálogos que ele escreve, que sempre é o ponto central dos filmes deles, é esse diálogo. Ele é muito competente em deixar os diálogos cativantes só com a filmagem. Eu acho que ele tem uma habilidade de conseguir colocar atenção sem fala, só mesmo com a filmagem. E às vezes até o corte que ele dá numa cena, que é para você perceber que aquela cena foi cortada, não é nada sutil, às vezes é engraçado e às vezes é pra você ficar com medo. Eu também gostei da trilha sonora do filme, né? Dessa vez o Quentin Tarantino resolveu escolher uma pessoa pra fazer a trilha sonora do filme inteiro, que foi o Ennio Morricone. Mas o que eu achei, assim, que não tinha uma música marcante no filme, como todo filme de Quentin Tarantino, tem uma música que a gente consegue lembrar. Pulp Fiction, você sabe qual a música que toca no começo. Kill Bill, você sabe a música que toca no começo. Jack Brown, você sabe. Então, isso aí eu senti falta. Essa música marcante, ela realmente fez falta. A música tema, que ela toca várias vezes pelo filme, ela é uma música muito boa, mas sinceramente não lembro mais qual é a música que tocou no começo do filme e tocou várias vezes depois disso. E outra coisa que eu gosto que Quentin Tarantino faz, que eu considero uma verdadeira marca dele, é ele colocar músicas que você jamais esperaria que uma pessoa colocaria uma música. Tipo, no filme de faroeste tem um hip hop. E aquilo ali, além de ser engraçado, parece que encaixa de alguma forma que você não entende como é que ele consegue fazer aquilo. Pois é, eu acho que esse tipo de coisa encaixa porque ele consegue deixar divertido. Por mais que seja uma coisa anacrônica, ele colocar um hip hop no faroeste, fica divertido, fica engraçado. E pra mim essa é a maior marca dos filmes do Quentin Tarantino. Não são filmes terrivelmente profundos, mas são filmes muito divertidos. Aí pra mim é um dos problemas que esse filme tem e é um dos motivos também pelo qual o filme do Quentin Tarantino que eu gosto menos é Cães de Aluguel. Porque eu acho que aqui, assim como em Cães de Aluguel, ele tenta colocar uma coisa séria, um elemento um pouco mais sério no filme e aí a mim não agrada. Na verdade, eu achei que Os Oito Odiados parece Cães de Aluguel no faroeste. É um filme inteiramente de conversa, tem praticamente só um cenário e é um whodunit, todo mundo tá tentando descobrir quem fez alguma coisa. Pois é, e uma coisa que eu acho assim que o Quentin Tarantino não faz muito bem é aprofundar personagens. E aqui ele se propõe a colocar 8 personagens nesse lugar. E pra mim, o único personagem que realmente vai do ponto A ao ponto B no filme é o personagem do Walton Goggins, que é o Chris Mannix. Ele é o único que começa o filme de um jeito e termina o filme de outro jeito. Fora ele, o Samuel L. Jackson, eu acho que dá pra dizer que ele é o personagem principal, central do filme, ele também faz alguma coisa. Os outros 6, eu acho que a participação é pequena e tem uns 2 que eles são mobília. Tem uns 2, inclusive são atores grandes, eles são mobília no cenário. Eles têm literalmente 2 ou 3 falas durante o filme inteiro. Não, eu discordo, eu não acho que Quentin Tarantino não saiba aprofundar personagens, senão ele não teria feito Jack Brown. Eu acho que ele faz isso, ele faz o que ele quer. E foi proposital aquilo ali. Aqueles personagens, eu entendi que
eventualmente, aquela confusão toda era para ajudar a criar uma tensão no filme. Eu acho que ele não conseguiu fazer isso. Eu não sei se ele, pelo formato de ser um whodunit e tá num local só, não funcionou, entendeu? Mas eu não acho que é porque ele queria aprofundar aqueles personagens. Eu não acho que tenha sido o negócio do whodunit num lugar só. Eu acho que dá pra fazer um whodunit num lugar só e deixar o filme interessante. Cães de Aluguel é melhor do que esse filme, mas Cães de Aluguel tem 1h30 de filme. Esse filme tem 3 horas de filme. Então, literalmente, 3 horas de 8 personagens, 6 personagens, 5 ou 6 personagens, conversando, diálogos que na maior parte do tempo, na minha opinião, não entretém tanto quanto em outros filmes dele. Tem um capítulo que é literalmente um diálogo, acho que o Samuel L. Jackson e o Walton Goggins, acho que são uns 20 minutos de capítulo, e o capítulo inteiro é um diálogo sobre alguma coisa que aconteceu na Guerra Civil, e sinceramente... This here is Daisy Domergue. She's wanted dead or alive for murder. Quentin Tarantino, ele sabe escrever diálogos memoráveis, né? Todo filme a gente consegue lembrar de uma cena, até de um monólogo, você sabe do que aquele monólogo se trata. Esse tem alguns. Esse tem alguns. Assim, eu saí do filme, não ficou nada marcado. Mas não é que eu tenha achado o diálogo ruim. Eu achei que ele oscilou, ele foi... Pelo filme ter sido muito longo, né? Foi 3 horas de duração, é como se ele tivesse ficado diluído. E assim, eu não achei que o problema foi de passo. Eu achei que as coisas poderiam ter acontecido daquela forma, mas todas enxutas. Eu acho que teve problema de passo, sim. Eu acho que os primeiros 40 minutos dava para eles terem resumido nos 15 no máximo. E a primeira hora de filme eu acho que cabia em 20 minutos no máximo também. Quando a gente passou daquela viagem de carruagem, que a gente chega na cabana, eu já tava meio fora do filme. E aí, pela primeira vez no filme do Quentin Tarantino, aconteceu que eles começavam o diálogo e eu não estava realmente interessado no diálogo. Eu não achei que ele conseguiu me prender dessa vez. Eu me perdi no filme em nenhum momento, não fiquei entediada. E, assim, o diálogo, como eu disse, não é memorável, mas me manteve ali. Eu acho que essa primeira hora do filme, o que aconteceu é que os 3 principais personagens, eles estão sendo introduzidos ali. Não é nada profundo, mas ele toma tempo mostrando os principais personagens. Ele toma muito tempo mostrando os principais personagens sem realmente fazer nada para mostrar os principais personagens. O que mais me incomodou foi isso. Muito do diálogo do filme, para mim, não parece que ele realmente tinha alguma coisa a dizer. Ele quis pegar um filme do Quentin Tarantino e colocar na situação do whodunit no faroeste. Quando eles chegam na pensão, que o Samuel L. Jackson começa a reparar que tem alguma coisa errada, para mim, aí o filme ficou interessante. Continuou o espaço, mas conseguiu subir vários níveis, assim, porque realmente começou a acontecer alguma coisa. E essa coisa que começou a acontecer continuava sendo como diálogo, só que agora era interessante o diálogo. Pois comigo aconteceu o contrário. Eu consegui me perder quando eles chegaram na cabana, quando alguns personagens ficaram muito caricatos e ele mostrou referências de Bastardos Inglórios que me tirou do filme, que eu falei assim, eu sei o que é que vai acontecer. E eu nunca sei o que é que vai acontecer nos filmes do Quentin Tarantino, por isso que eu gosto. O cara consegue fazer o inesperado virar mais inesperado ainda. Mas caricato parece mesmo. Nos filmes do Quentin Tarantino, os personagens não são a coisa mais séria do mundo, mas nesse filme em especial, eu achei que eles pareciam desenho animado. Em especial, o Tim Roth e o Kurt Russell. Quem me tirou do filme foi o Tim Roth, porque tem uma cena lá que ele, literalmente, ele interpreta o personagem do Christopher Waltz em Django Livre. E outra coisa que eu achei estranho, né, já que eu falei do Christopher Waltz, é que eu não achei nenhuma atuação espetacular. Sempre tem uma pessoa que se destaca, 1 ou 2. E aqui eu achei todo mundo regular, todo mundo foi à altura. Eu achei que a maioria dos personagens estava bom. Tipo, com exceção desses 2, eu gostei do elenco no geral. O Walton Goggins foi bem legal. O personagem dele começa de um jeito que você meio que diz assim, esse cara, eu não quero saber desse cara. Mas ele vai crescendo, ele acaba ficando interessante. E eu acho que é grande parte, né, da capacidade dele de fazer aquele caipira. Yes, it does. Também uma coisa que eu achei é que o Quentin Tarantino ele sempre usa violência. Mas teve uma parte específica do filme que o Samuel L. Jackson começa a descrever um flashback que eu achei que ficou deslocado. Aquilo ali pra mim não serviu de nada. Foi uma coisa brutal e não foi nem engraçada e não foi nem marcante, só foi assim, asquerosa. Quando você não tem envolvimento nenhum com o diálogo, quando você não tá realmente prestando atenção no diálogo nos personagens, não tá envolvido com nenhum deles, você coloca violência, como ele sempre coloca, você falou, fica vazio. Fica uma violência gratuita. Eu não acho que foi só na história do Samuel L. Jackson, não. Para mim teve muitos outros momentos no filme. O final do filme é extremamente violento
E eles começam a fazer coisa e não tem realmente uma conexão, não tem aquele negócio, por exemplo, quando o Christoph Waltz atira no Leonardo DiCaprio no final de Django Livre, não tem aquela satisfação, não tem aquela satisfação quando os bastardos entram no teatro e explodem o Hitler lá dentro. Isso não tem isso, é só violência por violência, sangue por sangue. Now we're talking. E aí, Leão, você recomenda Os Oito Odiados? É um filme muito bem dirigido, é muito bem filmado, só que ele é longo demais. A genialidade do Quentin Tarantino tá lá, só que tá espalhada, tá diluída ao longo de 3 horas de filme. E se o único problema fosse esse, eu recomendaria, mas o filme demora 1 hora para realmente começar a mostrar alguma coisa. E se eu fosse recomendar, seria como recomendar uma série que fica boa na 2ª temporada. Então, pela primeira vez, eu não recomendo um filme do Quentin Tarantino. Eu não recomendo Os Oito Odiados. Apesar dos pesares, eu recomendo Os Oito Odiados. Não é o melhor filme dele, eu não consideraria isso. Mas o diálogo está lá, eu não fiquei entediada. Eu achei que foi muito extenso e o formato whodunit não funcionou nesse sentido. Mas a genialidade dele está lá. Os cortes, a filmagem, os diálogos que as pessoas conseguem se identificar, está lá. Então, eu recomendo. E você, gostou dos Oito Odiados? Concorda com a gente? Discorda da gente? Diz aí. Gostou desse vídeo?